candidatas, vamos chamando primeiro juíza, por favor, Amanda Blanc. Auxiliar de promotoria, Laura Paiva. Defesa, João Bol. E auxiliar Francisco Nunes. Ninguém vai de fora no japonês dos infernos. Quem é esse? Eu falo que ela é prova melhor. Réu. Vai lá, Ircho. Aê! Jurado 7, Kelly Lemos. Jurado 6, Bruna Borba. Jurada 5. Vai, Bruna, vai bom. Rafaela Beté. Jurada 4, Maria Paula Fonseca. Depois que ela terminar de Jurada falar. 3, Mariana Oliveira. Jurado 2, Eduardo Carvalho. Eita, tarde. E jurada 1, presidente do júri, Érica Nunes. Chama a segurança, Gabriela Gilda. E o segurança do público, Matheus Schaefer. Os inscritos também podem se posicionar, por favor. Gustavo. E Matheus Leal. Mas canta à frente. Testemunhas e depoentes ficam embaixo aguardando. Mais uma vez, silêncio no tribunal e bom júri a todos. Declaro abertos os trabalhos da segunda sessão da reunião do Tribunal do Júri da Comarca do Instituto de Educação Divina Providência no ano de 2014. Dou a palavra para a promotoria. Bom, eu gostaria de começar a falar da vida de Bernardo. Como ele era na escola, como todos os tratavam, menos o pai. O pai omisso, o pai que nunca deu carinho. E quando deu, Bernardo estava dopado. Então, a vida de Bernardo na escola, todos o amavam. A professora, principalmente, o tratava como um filho. Todos adoravam, os amigos, todo mundo. Bom, e na escola, ele sofria chacotas, porque ele não levava lanche, porque o seu pai não dava comida. Não dava comida, deixava ele passar frio. Leandro Boldrini não deixava. Ele ver a própria irmã, a madrasta também, o impedia de fazer muitas coisas. Não podia falar no nome da mãe, não podia citar, que tudo ele sofria muitas agressões verbais. Muitas. Principalmente pela madrasta. Mas Leandro Boldrini nunca foi um pai bom para Bernardo. Bernardo usava 3 medicações controladas, levava na bolsa para ir para a escola. Sempre estava dopado, sempre. Usava esses medicamentos com a permissão do pai, da madrasta, todos sabiam. Bom, ele tinha mais afetividade com a professora, adorava a professora, ia na casa delas com a permissão do pai, que não se importava se o filho estava 1, 2, 5 dias na rua, não se importava com nada.
Nada, absolutamente. Então, tá bom. Nada, absolutamente. Então, esse pai omisso nunca participou da vida dele, negava comida, fazia com que Bernardo cozinhasse a própria comida. Não se importava mesmo, não se importava. A madrasta também, sempre com aqueles xingamentos, ameaçando Bernardo. Nada de carinho, nada de afeto. Ele só tinha afeto na rua, com professores, com colegas que eu amava. Bom, a professora também me contar um fato que aconteceu. Um dia, eles foram na sorveteria. Ele, a professora, o esposo dela, professora Simone Miller, tá? Foi na sorveteria. Bernardo pediu uma bola. Ela ia dar uma bola para ele. Ele pediu mais. Sabe por quê? Ele falou que era a única refeição que ele ia ter no dia todo. 6 horas da tarde, única refeição que ele ia ter no dia todo. Porque ele ia chegar em casa e ninguém ia cozinhar para ele. Ninguém se importava com ele. Tá? Outro fato. Outro fato que eu queria ressaltar é a tentativa de homicídio da madrasta, que tentou asfixiar a criança com travesseiro. Bernardo relatou para a babá, que falou, a ex-babá, falou que a madrasta, Graciele Uglione, tentou sufocar o menino. Ele acordou naquele desespero, porque foi só uma tentativa. Como ela não conseguiu, nos outros dias, ao decorrer dos dias, na sexta-feira, morto. Isso mesmo. Então, essa tentativa de asfixia foi na segunda-feira. Mas em 2010. Foi a primeira tentativa. Claro que eles davam muitos remédios. O garoto não podia nem brincar direito. Ele era tratado como cachorro. Nas reuniões de família, não podia ficar na mesa para comer. Ele era tratado como cachorro, como qualquer coisa. Não era parte da família, de acordo com Leandro e a sua madrasta. Graciele Uglione. Então, tratado como um cachorro. Nunca teve afeto na família. Nunca. A partir de quando Uglione morreu, a mãe de Bernardo morreu, a situação ficou bem mais difícil. Nunca mais teve nem troca de olhares. Foi bem horrível porque teve toda aquela disputa da guarda da criança. A avó tentou, não conseguiu, porque eles não liberaram a madrasta, insistiam em ficar com o garoto, mesmo não tendo nenhum cuidado. Cuidados que a própria secretária de Leandro teve que ter. Ela levava ele para almoçar, levava na escola, dava lanche, tudo que o pai omisso deveria fazer. E não fazia. Então, eu queria passar a minha fala a Laura. Não seja tão agressivo.
está agindo pelos seus próprios atos. Buscar o barroco. Vai, onde tu é corajoso. Mas isso aqui vai ser mostrado para quem tu quiser saber. Vamos, machão. Não tem o que eu quero. O que tu quer? Álcool. Pra quê? Pra quê? Bom, como podemos ver aqui, é um pai de família. Podemos dizer que ele está ameaçando seu filho, não é? A fazer alguma coisa. Não ameaçando, mas, como eu posso dizer, pressionando. Uma criança, se vocês fossem pais, ou que tem pais aqui, vocês amariam seu filho, não é? E por que gravariam um vídeo pressionando o seu filho? Uma coisa injusta. Todos somos, né, considerados na escola, quando os professores ou pais, adultos falam, obedeçam seus pais, amem seus pais, mas nunca perguntam para a criança se eles fazem o mesmo, se eles amam seus filhos, se eles educam seus filhos direito. Mas aqui não é caso de educação. Bernardo, como você pode ver, é uma pessoa pressionada. Se vocês fossem pressionados, vocês acham que não explodiriam em algum tempo? Bernardo é uma criança de 11 anos. Uma criança de 11 anos não teria coragem de esfaquear alguém, ou muito menos fazer alguma coisa de mal. Mas Bernardo estava cansado de tantas pressionações. Por que gravar um vídeo da criança? Isso não é justo com nenhum ser humano. Isso não é humanidade. Aqui podemos ver outros vídeos. Para com isso, Rafa. Não, o telefone é o... Não! Você errou? Não! Teu choro? Baixa essa merda aí. Não! Baixa essa merda. Então para o vídeo. Então primeiro tu desliga esse, tu larga esse coisa no chão aí. Então para o vídeo. Senão eu não vou. Eu mando em você. Eu mando. Baixa isso aí. Tirei. Bom, como foi visto, o garoto não fez absolutamente nada, mas o pai ainda continua. Os jurados têm... A promotora tem provas de que o pai de Bernardo era ruim assim? Temos sim, acabamos de mostrar o vídeo. Acabamos de mostrar o vídeo que ele ameaça o filho. Ele tira da mão do filho a faca, mas deixa o guri pegar de novo. Ou seja, ele era muito ruim para o garoto. Ele dava comprimidos para ele, controlados, que ele não precisava. Até vocês podem reparar que no vídeo o Bernardo está meio drogue. Isso mesmo, por causa dos remédios. O Bernardo sempre vivia assim, por causa do pai. Ele era ruim, era muito ruim sim. Ao não dar lanche, para o filho não levar na escola, tudo isso. Deixar ele com manga curta em dias frios. Isso mesmo, ele era ruim sim. Então, acho que está bem respondido. Porque ele nunca reclamou ou contou para alguém sobre isso. Bom, eu acho que numa cidade pequena, as pessoas vestem a profissão que elas fazem. Se uma pessoa é jornalista, ela vai ser vista como uma jornalista. Se uma pessoa é médica, ela vai ser vista como médica. E foi isso que aconteceu. O menino Bernardo pediu, sim, ajuda para pais, vizinhos, e era bem audível, não é? As reclamações na casa, as brigas, os gritos do garoto. E eu acho que as pessoas só não ajudaram, como também foram parte da morte do garoto. Porque todos que podiam ajudar não fizeram nada, absolutamente nada. E é por isso que cada um daquelas cidadãos que sabiam sobre o que acontecia, que ouviam as coisas e não falavam nada para a polícia, tinham sim parte
no assassinato do menino. E eu acho que o garoto pediu muita ajuda, sim, porém, não foi dada nenhuma resposta em volta. Muitas vezes por medo. Porque tu acusar um médico, ninguém vai te dar bola. Por quê? Porque médico, ele era rico. Ninguém prestou atenção. Ninguém ia prestar atenção nas pessoas falando. Como a vítima, quando ele foi vítima de asfixiamento. A babá ficou sabendo, mas ela não pôde falar. Se ela falasse para a polícia algo do tipo, ninguém ouviria ela. Senhoras e senhores, eu queria começar dizendo do poder que a mulher tem sobre o homem. Enfim, o que eu estou querendo dizer é que o Leandro era um homem ocupado. O médico é ocupado. Mas hoje eu estou aqui para defender o Leandro. Porque eu acho que ele é inocente do que ele foi acusado, entendeu? Bem, Leandro Goldrini, ele tem 39 anos, hoje 13 quilos mais magro do que o dia que ele foi preso, no dia 14 de abril de 2014. Bem, um depoimento, na verdade é mais uma conversa com os... Como é que eu posso explicar para vocês? Com os responsáveis assim, da segurança e que convivem com ele diariamente, no dia a dia dele, na cadeia, na prisão. Ele diz estar vivendo um pesadelo acordado. Bem, ele, desde o dia que ele chegou na cadeia, ele tem tomado Rivotril, que, para quem não sabe, é um remédio contra a insônia, que ajuda a pessoa a dormir. Bem, isso não adiantou, ele continua sem dormir. E aí, durante as noites que ele não consegue dormir, ele fica lendo livros, romances, suspense, psicologia e guias de autoajuda. Na cadeia, ele atua na medicina há 10 anos, fazendo cirurgia plástica. Até agora, todas efetuadas com extremo sucesso. Só que agora, na prisão, ele pinta paredes. Fica simplesmente pintando. Um homem que estudou para fazer o que ele fazia, está pintando parede. Então não faz sentido. Bem, o que eu falei agora não pode ficar tão claro, mas o Leandro está assim numa espécie de fase de depressão. Eu pergunto para vocês o porquê, entendeu? Basicamente, a madrasta matou o filho dele. E eu acho que ele não tem participação com isso, porque para mim uma das principais provas que tem é o remédio que está assinado com o nome dele. Mas isso não faz sentido, porque a madrasta teve no dia que o Bernardo foi... no dia que o Bernardo foi levado pela madrasta para Frederico Westphalen, ela esteve no consultório dele por volta do meio-dia. A secretária está de prova disso. Ela esteve lá, pegou a caixa azul e foi embora. Mas ele não estava lá. Por que isso? Simplesmente pegou e foi embora, sem conhecimento do marido. Então, é isso que eu tenho. Não tem mais coisa. O vídeo que elas acabaram de mostrar mostra o pai sendo frio com o garoto, né? Isso é percebido. Mas eu acho que isso aí é outra coisa.
Eu acho que é a madrasta que fez tudo isso. Porque, assim, no dia 5 de janeiro desse ano, a madrasta teve no consultório do Leandro e falou para a secretária que ela não queria mais esse guri na vida dela, que ele estava só atrapalhando. E também disse que o guri não podia ir no escritório com o pai. Ela não queria convivência com que o menino, ela não queria que o menino tivesse convivência com o pai. Como assim? Entendeu? Além de ela ter ido no meio-dia lá pegar o remédio, ela também é enfermeira e ela tem acesso, sim, a remédios. Por que ela mesma não poderia ter pego o remédio? Bem, é isso que constava. O júri tem alguma pergunta? O filho de Leonardo ser um bom... Não, é o fato de Leonardo ser um bom médico não quer dizer que... Leandro, pode ser também. Que ele é um bom pai, certo? E a defesa tem provas que ele não dorme por causa da morte do menino? Ou não dorme por ter matado ele? Realmente, o fato de ele ser um médico não quer dizer que ele seja um pai correto. Mas o fato de ele ser um médico demonstra que ele realmente não passava muito tempo em casa, dando oportunidade da madrasta passar mais tempo com o guri, fazer mais a cabeça dele, por assim dizer, entendeu? O porquê que eu acho que ele dorme pela morte do filho, não por ele ter matado. Se ele tivesse matado, ele saberia que ele teria matado, isso é óbvio. Só que ele também saberia que ele ficaria muito tempo na cadeia pagando por isso. Então, obviamente, ele se suicidaria se ele cometesse esse crime. Porque um homem de 39 anos tinha tudo na vida e vai passar o resto da sua vida na cadeia. Ele se mataria. Então, eu acho, na verdade, tenho certeza de que ele não dorme, que ele está em depressão pela morte do filho dele, porque a madrasta matou o filho dele. Madrasta matou o filho dele. Ele teve muita participação, sim. Não se suicidaria nem um pouquinho. Não se suicidaria. Porque ele era uma pessoa alegre. Quando o Bernardo, em calma, quando o Bernardo foi descoberto que ele estava dentro de casa, ele ligou. Ele ligou para uma rádio, totalmente calmo, não apresentando nenhuma preocupação com o filho. Chamava ele de menino. Bom, sobre essa ligação na rádio que ele fez, Leandro Boldrini estava absolutamente calmo, o que não é nada, não é? Feitio de um pai de família que ama seu filho. Para começar, se você se importa com uma pessoa, você não vai ligar para uma rádio, simplesmente calmo, perguntando, né, sobre o seu filho ou dando indicações para procurar. Não vai, você vai estar nervoso, absolutamente. E Leandro Boldrini, ele sempre fala do garoto como esse menino, nunca o meu filho, ou muito preocupado com isso. Quando ele fala, por exemplo, que
o menino, seu filho, morava com a família, ele parou por um tempo e depois disse, não, morava comigo. E depois começou um outro assunto, que estava brigado e tudo mais, procurando o garoto. Mas então ele disse que o garoto desapareceu na sexta-feira. Ele tentou fazer as ligações, 1 ou 2 por dia, na sexta, entre sexta-feira e domingo, e só no domingo foi fazer o boletim de ocorrência. Sendo que a Lei 11.259, feita no dia 30 de dezembro de 2005, consta a busca imediata. Que se uma pessoa desaparece, ela pode ser procurada imediatamente, não precisa esperar para saber se ela está ou não desaparecida. Tu falou que... Como é que na última coisa que tu falou que teria que procurar a polícia imediatamente, não é? Tá, mas o Bernardo tinha dito pro pai dele que ele ia na casa de um amigo no próximo final de semana. Hã? Não, eu só não tô falando, né? Só não tô falando. Bom, ele não teve nenhuma preocupação com o garoto. O Bernardo disse que ia na casa de um amigo, tanto é que falou para a madrasta, em vez do pai. O pai não tinha nada a ver com o garoto no dia. Ele não se importava. Lá pela sexta-feira, ele foi notar que o garoto estava desaparecido. Bom, sinceramente eu acho que quando seu filho vai para casa de uma outra pessoa, normalmente esse telefone, foi o que o Leandro tentou fazer. Tentou telefonar para o garoto, só que ele não atendia o telefone. Tentou uma vez, no sábado, no domingo e na sexta-feira. Isso não é correto. Se o garoto não atende o telefone imediatamente, tem que tentar. E quando ele tentava, às 8 horas da noite, às 6, e nunca mais, porque caía na caixa de postal. Bom, eu acho isso muito errado da parte de um pai que se preocupa com seu filho. Tanto é porque, ao invés de ligar para o celular que estava em casa, porque ele não ligou para a residência que ele estava? Ele disse que foi dormir na casa de um amiguinho. Ou seja, ligue para a casa do amiguinho. Eu gostaria de chamar... Gostaria de interrogar Leandro Baldrini. Leandro Baldrini disse para Lori e Simone que Bernardo havia deixado o telefone em casa no dia do crime. Por que então passou o final de semana todo ligando para o celular do menino? Na mesa das testemunhas, por favor. Leandro Baldrini. E não sabe nada. Leandro Baldrini. Disse para Lori e Simone que o Bernardo havia deixado o telefone em casa no dia do crime. Por que então passou o final de semana todo ligando para o celular do menino? Sabia que estava em casa. Eu não sabia que o telefone estava em casa, tanto é que eu tentei ligar, mas ele tinha essa mania de não carregar o celular e sempre esquecer, daí era mais, eu já estava acostumado, ele passava o final de semana muitas vezes fora de casa e sempre esquecia de carregar o celular ou deixava em casa. Isso mesmo, você estava acostumado. Como você mesmo disse, você estava acostumado ao menino não passar noites em casa. Que tipo de pai é esse? Não passar noites em casa, não se preocupar. Por que você não ligou para a residência da professora? Ele não estava na casa da professora naquele final de semana, ele estava na casa do menino Lucas, amigo dele, não da professora. O menino Lucas é filho da professora.
Onde você estava quando ocorreu o crime? Porque a defesa diz que você não estava no seu consultório. Onde você estava? Agora eu gostaria de interrogar a madrasta. Graciele Uglione Sugampal. Bom, ficou claro que você tinha uma relação de ódio com o Bernardo. Leandro havia falado para você mudar suas atitudes com ele? Sim, ele falou. Só que eu não ia mudar. Eu odeio aquela criança. Não tem noção. Ah, ainda bem que eu me livrei dela. Era uma semente do mal. Ele sempre falou que amava ela. Eu sempre disse pra ele, larga essa criança, vamos matar. E ele dizia, não, é meu filho. Só que eu sempre fazia a cabeça dele. Então você sempre fazia a cabeça dele, a ponto de fazer ele assinar uma receita, que temos foto ali da assinatura dele, a receita para autorizar a dar o remédio para Bernardo morrer com a ingestão do remédio. Mas eu tinha acesso às receitas dele. E várias receitas já estavam ali assinadas com o nome dele. Eu fui no consultório e peguei. Óbvio que eu ia conseguir fazer isso. Eu tinha a chave do consultório, e até porque ele não estava no consultório no dia que eu fui lá. Você sabe onde o seu marido estava, que não estava no consultório? Já que ele não respondeu essa pergunta. Eu liguei para ele e ele me informou que estava indo para casa. E ele chegou mesmo em casa? Falou com você depois? Não, não tive contato com ele depois. Leandro Boldrini teve participação no crime? Não, ele não teve participação no crime. Eu só informei ele depois, bem depois, quando ele disse que o filho dele estava desaparecido. Eu informei que eu tinha o matado. Até porque eu já falei para a justiça que eu matei o filho dele. Mas então, onde você conseguiu os remédios? Porque são remédios fortes. Só um médico conseguiria dar esses remédios, autorizar você pegar. Mas eu tinha acesso às receitas dele. Eu peguei a receita, que já estava assinada, dentro do armário. E fui na farmácia. Eu sou enfermeira. Não vendem em farmácia esse remédio. Mas tem no consultório, e em farmácias também tem. E se não tivesse em farmácia, ele tem vários disso no consultório dele. Consultório particular. O consultório não estava fechado no dia, já que ele não estava. Mas eu tenho a chave, eu era mulher dele. Só a secretária tinha a chave, de acordo com a polícia. E ela também tinha acesso às receitas. E a chave, óbvio que ele ia ter a chave. Eu peguei a chave dele, eu tinha a chave. Mas acabou. Você disse que falou, né, para o Bernardo, para o Leandro, o que havia feito. Qual foi a reação dele? Ele ficou, tipo, muito bravo. Até porque hoje nós não estamos mais juntos. Porque, olha só, como ele ia ficar com uma mulher que matou o filho dele? Ele amava muito o filho dele, mas me amava também. Então, tudo que eu falasse para ele, ele fazia. Eu fazia muito a cabeça dele. Qual o seu interesse na morte do Bernardo? Eu não gostava dele, ele era fruto de outro relacionamento, da ex-mulher de Leandro. E eu amava o Leandro. E eu odiava aquela criança. Mas é só por isso, não é o caso de uma herança deixada por causa do Bernardo, deixada pela sua mãe? Óbvio que não. Eu só queria me livrar dela, ela incomodava demais e era fruto de outro relacionamento. Óbvio que eu não ia aguentar ele. Ela não se suicidou? É o que eles dizem.
chamar a secretária. O menino apresentava algum problema emocional? Não. Ele era um pouco nervoso, muito agitado. Quando ele ia no consultório com o pai, ele estava sempre andando para um lado e para o outro, sempre nervoso. Nervoso como se fosse dopado por uma medicação muito forte? Não. Ele era uma criança muito imperativa. Ele queria sempre mexer nas coisas, como uma criança normal. Quando você levava ele a restaurantes e a almoçar e tudo, como era o comportamento dele? Sempre imperativo. Ele mexia nos garfos. Teve um tempo que quebrou um copo. Um dia. O Bernardo, ele comentava sobre as coisas que aconteciam em casa? Não. Eu gostaria de chamar a avó materna do Bernardo. Dona Jussara, a senhora havia feito uma denúncia na rede de proteção às crianças de Três Passos, certo? O que fez a senhora optar por essa escolha? Eu optei por essa escolha porque uma ex-babá do Bernardo, no ocorrido, ela me contatou e me contou sobre isso. Só que eu não tive retorno da justiça e foi isso. Bernardo era uma criança feliz, morando com seu pai. A senhora tinha contato com o menino? Óbvio que ele não era feliz por causa da madrasta. Eu não tinha contato com o meu neto, porque Leandro me proibiu de ter contato com ele, depois que eu pedi a guarda do menino. A senhora relata em um depoimento que pediu a guarda do menino, mas não conseguiu. O pai do Bernardo não deixava visitar o menino, certo? A senhora sabe por quê? Ele achava que eu era uma má influência, que eu não dava bom exemplo para ele por causa da mãe dele, que havia morrido no consultório dele. A equipe de defesa tem alguma pergunta? Por que Leandro ligou para a rádio se ele disse que iria na casa do amigo? Ele ligou no domingo, nos 3 dias de desaparecimento, ou seja, foi na casa dele. Ele estava ali, estava calmo, não apresentava nenhuma preocupação, senão falar o menino Bernardo. Que tipo de pai fala isso do seu próprio filho, que está desaparecido há 3 dias? Imaginem vocês, seus filhos, vocês não teriam essa preocupação? Também porque Leandro foi à casa, não é, onde o menino supostamente estaria, porém o garoto não estava lá. E foi aí, não é, como ele conta, que resolveu ligar para os repórteres e polícia para avisar sobre os desaparecimentos do garoto. Totalmente calmo, o que não é feitio de um pai.
queria chamar o paciente, o primeiro paciente do Leandro. O senhor era paciente dele há 10 anos, né? Isso mesmo. Como é que o Leandro era como profissional do ramo dele? Ele sempre atuou muito bem no ramo da carreira dele. Ele sempre foi bastante atencioso nas consultas. Sempre mostrou bastante confiança ao falar de medicar. Foi muito, muito bom. É um profissional. Sabia como era a vida, a convivência do Bernardo com o pai dele, em casa, assim? Em casa eu não sei porque eu não sei nada do pessoal dele. Eu só via ele lá no consultório. Mas quando o Bernardo estava lá no consultório junto com ele, ele sempre me mostrou muito carinho pelo guri. Sempre elogiava o guri porque ele não era um guri muito, sei lá, mal, assim. Na escola também ele ia bem, ele elogiava bastante, mostrava bastante carinho com o guri, pelo menos ali no consultório. Eu gostaria de chamar aqui a professora Simone Miller. Como era o comportamento de Bernardo em sala de aula? Ele era um menino que não conseguia prestar atenção na aula, era um menino disperso. Ele era um menino amável fora da escola, quando ele ia na minha casa. Ele me adorava e eu adorava ele. Só que dava para perceber, todo mundo conseguia ver que ele tinha problemas emocionais. Ele era um menino muito quieto, fechado, sabe? Não sabia. E quando eu perguntava o que acontecia com ele, ele não me respondia. Ele tinha medo de falar. A senhora disse que o garoto costumava a ficar na sua casa, certo? Sim. O pai do menino procurava saber como e onde o garoto estava? Não. Ele nunca me ligou para perguntar sobre o pai dele. E, além do mais, ele preferia sempre ir para minha casa do que para a casa dele. E até eu botei crédito no celular dele, porque ele não tinha chave de casa, então ele tinha que ficar até as 10h30 fora de casa esperando o pai dele chegar. E eu preferia que ele me ligasse e pedisse para mim ir lá buscar ele, porque eu não queria deixar ele no frio ali esperando. E a senhora nunca estranhou esse comportamento do Leandro sobre não se preocupar com seu filho? Sim, claro. Qualquer pai, eu sou mãe. Eu me preocupo com meu filho. E eu considerava ele como meu filho. Qualquer pessoa, pai, de família, mãe, tem a preocupação de saber onde o seu filho está, como ele está, se ele está bem, se ele não está, se ele está passando frio, fome. Bom, a senhora disse que o pai não se preocupava com o garoto e que não havia o menor interesse. O Bernardo aparentava ser bem cuidado? Nunca. Ele sempre andava mal vestido, sempre andava desleixo, sempre andava com roupas de curtinhas quando era frio. Ele sempre andava mal cheiroso, com roupas sujas, sem lavar. Ele era um menino que não tinha nada de condições de roupas assim. E sempre andava mal, não tinha lanche,
tanto que faziam chacota dele na escola por não ter lanche. A gente chamou o conselho tutelar, a escola chamou o conselho tutelar por causa dos maus tratos e pelo desleixo que o menino vinha à escola. A secretaria da escola ligava para ele vir à escola. Ele não tinha ninguém que acordasse ele para ir. E o Bernardo parecia ser um garoto, difícil de lidar, mal educado? Não, ele era um menino muito amável, muito carinhoso com a gente, com os alunos, principalmente com meu filho, que era amigo dele. Ele era como se fosse um filho para mim. Ele era carinhoso, amável, dócil, sempre... Sabe quando tu pega um cachorrinho assim jogado e ele vem balançando assim, sabe? Querendo um amor. Assim, ele era uma pessoa que precisava de amor e a gente dava pra ele. Bom, como foi visto, a senhora tinha roupas do garoto na sua própria casa. E você nunca pensou em falar com o pai dele ou até mesmo soubesse de algo ir na polícia? Com certeza, mas é muito difícil você acusar alguém sem ter provas concretas sobre isso. E era difícil querer, claro que a gente queria. Eu não queria ver um menino que eu gostava tanto sofrendo do jeito que ele estava. Só que eu não tinha provas como provar que ele estava sendo maltratado pela família. A gente não tinha provas concretas sobre isso. E tanto que nem a polícia quis ir atrás, entendeu? É difícil tu ir atrás, tu correr atrás, porque ninguém vai te ouvir, ninguém vai ouvir só uma pessoa. A sociedade é difícil hoje em dia. A defesa tem alguma pergunta? Jurado? Os 2 minutos finais de cada advogado para encerrar. Como vimos com as testemunhas, todas as provas, Leandro era um pai omisso, ou seja, não cuidava de seu filho. Pessoas cuidavam para ele. Bernardo, um menino amável, só queria amor e carinho, que nunca teve de seus próprios pais. A madrasta também, muito ódio, nunca teve uma vida civilizada na casa dele. Nunca. Tanto é que preferia ficar com a professora. A professora é querida por ele. Vai parir um filho aí? Leandro, ao que me diz, todas as provas que eu vi, tudo que eu pesquisei, é um pai que devia ficar o resto da vida na cadeia. Porque o comportamento desses é imperdoável. Um garoto de 11 anos fazer isso, tratar como cachorro várias vezes. A madrasta também devia ficar o resto da vida na cadeia. Tirou toda uma vida de orgulhos, de conquista de um querido garoto que nunca teve a oportunidade de ser feliz. Nunca. Aí vemos a assinatura de Leandro Boldrini na receita do remédio. Ele assinou, ele viu o remédio, deu para a madrasta e ela deu para o garoto no dia. Bom, como é uma cidade pequena, as pessoas vestem o que trabalham, eu acho que o dinheiro pode comprar muitas coisas. Carros, casas e até inclusive o silêncio na sociedade. E foi isso que aconteceu. A sociedade ficou em silêncio e nada foi feito.
Bom, encerrado o segundo julgamento. Primeiro, eu quero pedir à plateia que, por favor, nos próximos eventos e aqui fora da escola também se comportem como plateia. Muitas vezes foi necessário pedir silêncio e isso não é comportamento de evento. Então, que isso não se repita, porque eu espero que vocês não saiam da escola com esse comportamento. Fora isso, a 122 tem alguma observação, algo a falar sobre os advogados, sobre o posicionamento da defesa, da acusação e também da juíza? Pelo amor de Deus, cara. Qual cara? Bom, eu tô feliz por ti e tal, só que vocês dois, praticamente Francisco não falou nada. Praticamente ele não falou nada. Ele não falou nada, eu achava que o Francisco ia falar alguma coisa. Agora só quem pediu pra se posicionar. Eu acho que os teus argumentos foi muito fraco pra conseguir defender o teu réu. Não, olha só, fora do júri agora, tu acha que esse maluco é inocente? Esse maluco não é inocente nem aqui nem na China. Tu acha que o meu réu? Enfim, mais alguma observação? Gostei, bom. Você matou? Eu não vou comentar sobre os problemas. Pois é, vocês acham que o Jorginho era inocente? Vamos ser sinceros. Muito obrigada pelas opiniões, mas o júri já chegou ao veredito. Sério que ele é inocente, eu mato ele. Eu mato ele. Francisco! Ela quer saber quem foi pro visível. Não entendeu ainda. Então, já temos o veredito. Após a juíza dar a sentença ou inocentar e encerrar o julgamento, os jurados são os responsáveis por levar as classes de volta para a sala e quem ficar é responsável por colocar as cadeiras no lugar e limpar aqui. Lembrando que a avaliação só termina ao meio-dia, então não adianta simplesmente sair. Estamos combinados? Então... Pela maioria dos votos, o réu é culpado.